Ou seja, diante de um episódio desse, que materialmente as coisas vão ser afetadas, a maior preocupação do mundo espiritual, a maior preocupação do divino é com o estado interior das criaturas. É por isso que eles vão dizer, e a gente acabou pulando esse pedacinho, mas eles dizem assim: esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. O trabalho de Deus, né, de tal maneira enseja os espíritos. E diante de todas as perdas materiais, a maior questão é o cuidado com esse espírito. É com esse espírito. Como a gente, né, disse, isso é uma coisa que em primeiro instante pode afetar demais a gente. Porque quando num evento dessa natureza a gente perde um ente querido, a gente sente muita falta da presença material. A presença material, ela deixa, o fato de não tê-la mais, deixa rastros muito evidentes no campo do afeto, porque existe uma readaptação e tudo mais. E aí, Kardec ainda não ficou satisfeito com isso, porque tudo bem que, né, é mais importante o espírito do que o corpo, e Deus tem uma preocupação muito mais com esses espíritos, arrumá-los para o eterno do que abrigá-los no transitório. Ok, mas as pessoas de bem, elas são afetadas, né? Elas são afetadas. E aí é onde eles vão dizer assim: se considerasseis a vida qual ela é, quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhes direis. Então, se a gente olha e pensa assim, poxa, o corpo tem um prazo de validade muito curto. Só que para a gente que está aqui matriculado na matéria e imerso em tudo isso, a gente fica por entender, né? Isso impacta. Então, a gente faz também esse parênteses aqui, não desconsiderando o sofrimento das pessoas com relação às questões materiais, porque mexe. A lei de destruição, ela mexe. A gente se sente impactado. Vem sentimento de tristeza, um sentimento de abatimento. Isso tudo faz parte desses impactos possíveis dessas experiências. A questão é que tudo tem uma finalidade e faz parte dessa postura de alguém que quer ir para frente, não quer ficar na retaguarda, que é fundamental, porque às vezes, depois do luto, essa impressão de que eu queria minha vida de volta, porque todos esses eventos mexem, né, com esse sentimento de luto, de saudade. Tem esse desejo, eu queria lá atrás, eu queria daquele jeito, era melhor antes, olha como está agora. Só que o que os espíritos estão ajudando Kardec a fazer aqui, em outra medida, é olha para frente, continua caminhando. Em uma outra vida, dizem os espíritos, essas vítimas, aqueles espíritos que não tinham nada a ver e que foram afetados também, se acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Olá, muito boa noite a todos, nossos irmãos que nos acompanham pela rede da internet, as nossas mídias sociais. Eu sou Nelson Macedo, estou atual presidente do nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec, de onde estou falando neste momento. A nossa instituição, ela está localizada na cidade de Alvorada, no estado do Rio Grande do Sul. Temos também, cuidando da técnica, o nosso querido irmão César Renato, que fala de Salinas, que é uma praia de cidreira do estado do Rio Grande do Sul também. E hoje, uma grata satisfação para todos nós, que retorna à nossa casa, mesmo que pelos meios virtuais, mas a gente sabe que para o espírito não há barreiras. Então, hoje nós temos a grata alegria de ter conosco o nosso querido irmão, nosso amigo, podemos já dizer assim, Vitor Hugo Menino, né? Ele que nasceu em Carmo do Paranaíba, lá em Minas Gerais, no dia 6 de maio, agora, pouco tempo atrás, filho de pais espíritas,
que teve o seu despertamento aos 15 anos para essa doutrina maravilhosa, residente na cidade de Uberlândia, lá nas Minas Gerais, mestrando em letras, trabalhador da Casa Espírita Esperança e Amor, palestrante espírita, divulgador incansável dessa doutrina, trabalhador do Cristo. Este é o nosso amigo e irmão Vitor Hugo Menino, a quem eu passo para a sua saudação inicial neste momento. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos e a todas, encarnados, desencarnados que nos acompanham. Que o Mestre querido e amigo possa abençoar o nosso encontro da noite. Muito bem. Vitor, quando eu vejo assim, na tua, lendo as tuas informações, né? Tu tiveste o teu despertamento aos 15 anos. E este ficou para mim assim uma curiosidade. Tu poderia falar um pouco rapidamente sobre isso para nós? Como que se deu esse despertamento, né? Vamos compartilhar. Eu estava com 14 anos mais ou menos e eu comecei a viver um momento de deserto interior e uma pergunta principal começou a ocupar o campo da minha alma. O que eu estou fazendo neste planeta? O que eu vim fazer aqui? E foi justamente nesse instante, né, de maior reflexão, de introspecção. Foi um período que eu estava mais recolhido, né, no meu quarto, lá na minha casa, no Carmo. E nesse momento, nesse período, né, de reflexão, foi silenciosamente o momento que eu também comecei a ter, apesar de já ter nascido num lar espírita, eu comecei a ter a minha conexão com a espiritualidade de forma mais profunda, de maneira mais integral, né? Porque apesar de ter frequentado o centro espírita durante todo esse tempo, aquele instante era para mim um momento de definir alguns objetivos, de entender alguns objetivos de vida e compreender para que rumo tudo, né, tudo a partir daquele instante iria se dar. Então, no silêncio da minha alma, do meu coração, do meu quarto, eu comecei a me sentir amado e cuidado pelo Mestre. E a partir de então, né, nesse silêncio, nessas experiências boas, eu comecei a entender que aquilo que eu comecei a conversar com ele das portas para dentro, ele começou a me responder das portas para fora. Aí eu comecei, né? Isso foi meio que um ano assim bem tumultuado, intenso interiormente, mas que culminou, né, materialmente falando, nessa busca por de alguma forma colaborar na causa espírita de forma mais ativa. Aí eu comecei não só a frequentar, mas a estar ativo em todas as atividades possíveis que eram cabíveis. E de lá para cá, né, temos renovado esse compromisso interior, né, não só em relação à causa espírita, mas sobretudo de nos vincularmos mais profundamente ao coração do Mestre, a quem nos buscou, né, no silêncio da alma. Tá certo. Muito obrigado por compartilhar com a gente esse momento tão ímpar, né, da tua jornada. E hoje, então, o tema proposto, que o nosso irmão vai nos trazer suas reflexões, está intitulado Os Flagelos Destruidores. Importante que se diga que nós combinamos esta agenda já faz mais de um ano, né? Até agradeço a Adriana que intermediou. Então, por ser há mais de um ano, nós vamos lembrar que naquela ocasião em que nós estávamos agendando esta atividade, o Rio Grande do Sul passava por um momento ímpar da história, não só gaúcha, mas do nosso Brasil, né, que foram as enchentes, e que culminou neste tema tão importante e necessário para a nossa compreensão. Então, passo agora, então, de fato, a palavra ao nosso irmão, para que possa nos conduzir nas reflexões dessa noite. Muito obrigado desde já. Vamos lá. Fico agradecido pelo voto de confiança e espero profundamente que Jesus possa orientar, conduzir todo esse nosso encontro da melhor forma possível.
Quando nós vamos para a codificação, para as bases do pensamento espírita, nós vamos encontrar uma parte muito especial, né, que eu particularmente tenho muito apreço, que é a parte intitulada das leis morais do, do Livro dos Espíritos. Por que essa parte é tão importante? Kardec, no seu esforço hercúleo de pesquisa, procurando compreender o espírito, essa força da natureza, ele também tinha o desejo e o intuito de conceber as leis que regulavam o espírito. De que maneira esse espírito era orientado pelo pensamento divino. Porque quando a gente fala de leis morais, a gente precisa fazer apenas esse parêntese, né, ter esse cuidado. Nós não estamos falando de um vade-mecum que existe em algum lugar do universo, da casa planetária, né, e que a gente vai chegar nesse lugar para fazer as consultas. A noção de lei divina é a maneira como o pensamento de Deus organiza, regulamenta e sustenta a criação. É uma perspectiva um tanto que diferente, porque fala, né, desse próprio funcionamento. Então, Kardec dedica a sua atenção de forma ostensiva para trazer à tona algumas reflexões, juntamente com os espíritos, sobre os fundamentos dessas leis. Aí, partindo de uma divisão arbitrária, como eles vão preceituar, mas que poderia didaticamente ajudar, ele vai estudar as chamadas 10 leis morais. E uma delas, da qual nós extrairemos aí a reflexão dos flagelos destruidores, é a lei de destruição. E é importante só a gente pontuar, porque tudo no universo, tudo na lógica divina, obedece a finalidades inteligentes. Sempre quando a gente vai se dar conta de Deus, a questão de número 1, para nós ela é um guia, porque a gente sempre precisa pensar de forma inteligente. Nunca as nossas reflexões podem se dar no campo do dogmatismo, da crença fechada, mas elas precisam se dar no clima da reflexão crítica e inteligente. E Kardec mesmo, na maneira com que ele vai se portando diante dos espíritos, a forma que ele vai perguntando é muito interessante. Então, poderíamos pensar, né, a respeito da destruição, que é uma ocorrência, é um fenômeno, é um fato que já atravessou sociedades, civilizações de todas as épocas em diversos momentos. Desde o micro ao macro, então a destruição ela já esteve presente, né, de diversas formas, em diversos momentos, em diversos contextos, e Kardec pergunta assim, é necessária, é da lei da natureza, perdão, a destruição, né, faz parte do programa divino essa destruição acontecer, ou existe nela alguma coisa de errado? O fato dessa destruição fazer parte, assim, realmente está nos objetivos providenciais divinos, e eles vão colocar para a gente. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, eles estão nos oferecendo, né, alguns pilares aqui dessa lei, porque os espíritos estão dizendo que a destruição, ou como a gente quiser chamar, transformação, ela vai colaborar para renascer e para regenerar. Tudo precisa renascer e precisa regenerar. Então, a destruição ela vai ser, de certo modo, fundamental para finalizar ciclos dentro da natureza, para permitir que outros ciclos comecem.
esse ponto para a gente é fundamental. Então, um ciclo, quando ele vai se encerrar, ele é normalmente encerrado por essa lei, né? Por esse princípio de funcionamento. Vai demarcar, né, ali. Jesus, por exemplo, dentro do Evangelho, ele já havia trago essa noção, quando ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que morrer, né, ainda que morra, viverá. Então, Jesus está trazendo de maneira muito aberta essa lei de destruição que os espíritos estão reescrevendo aqui de forma lógica e reflexiva para a gente poder pensar. Mas no prognóstico divino, né, que Jesus já havia enunciado, enquanto a ressurreição, o ponto de recomeço, ele está reconhecendo também o lugar da morte. Mesmo que um ciclo se encerre, eu estou aqui para recomeçar. O Cristo é o ponto de recomeço mais profundo que a humanidade tem notícias, porque nesses encerramentos de perspectiva, Jesus é sempre a luz superior que tem clareado os nossos horizontes, trazendo novas concepções e novas perspectivas. Pois bem, então tudo precisa renascer e regenerar. Nada vai viver, de certo modo, sem transformações. Tudo, em alguma medida, vai se transformar. É uma outra informação que a gente recolhe aqui dessa primeira frase. Tudo, né, será impactado, será afetado de alguma forma, tendendo a esses recomeços, a esses encerramentos de ciclo para o começo de outros. E aí, cabe nos lembrar, né, para que a gente possa até pensar nesse segundo item. Há uma lei que orienta a lei de destruição, que em alguma medida vai determinando como que os limites e possibilidades da destruição, que é a chamada lei de progresso. Lei de progresso, que é a lei que vai absolutamente estar orientando os instantes da destruição, orientando os momentos que esses ciclos podem ser finalizados. A lei de progresso. E para agir, não só vai contar com a lei de destruição, mas vai contar também com uma outra lei, a chamada lei de conservação. Destruição e conservação são leis, né, que a gente poderia dizer um tanto que antagônicas, porque no momento que uma não atua, a outra atua. A conservação, que diz respeito à estabilidade, que diz respeito à sustentação da vida, que diz respeito à conservação das coisas, né? E a destruição, que tem a ver com instabilidade, com transformação, com manutenção dos estados. As duas, elas têm o seu lugar de ser. A gente precisa, né, enquanto espíritos imortais na nossa trajetória evolutiva, a gente vai lidando com essas duas na nossa trajetória, porque tem ciclos da vida que a gente está na estabilidade. A vida meio que está assim, segurança, controle, a gente se sente bastante enraizado, né, no lugar onde a gente está, mas quando a lei de destruição opera, aí a gente já tem um outro cenário, que é insegurança, perda de controle. Então, é um momento que a gente costuma ter bastante dificuldades interiores, inclusive, porque é como se a gente tivesse perdido o chão momentaneamente. Mas para o progresso acontecer, a gente precisa sair dessas bases seguras, precisa avançar, né? Porque, como os espíritos estão dizendo aqui, há uma necessidade desse desenvolvimento, desses renascimentos, dessas reencarnações. Mas, pois bem, eles dizem, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, todo o movimento articulado dessa lei, né, todas as ações do pensamento divino que operam na criação, que dizem respeito a essa mudança de status quo, poderíamos assim dizer, ela tem sempre um objetivo de empurrar as criaturas para frente. Nunca,
né, tem o objetivo de levar à estagnação ou a um estado anterior. Todas as mudanças, desse ponto de vista, sob essa ótica, elas têm um intuito indispensável de levar a gente para frente. Só que é muito, né, desafiador da nossa parte viver essas experiências, porque a gente sempre está em busca, é um instinto, né, interno, né, que acaba atravessando a nossa vida, essa busca por estabilidade, por raízes seguras. Quando a gente vai planejar, por exemplo, isso é um dado possível da gente analisar, nós nunca vamos levar em conta que nesse planejamento todo, muitas vezes, as coisas podem sair totalmente diferentes do que a gente espera. Normalmente, nosso planejamento ele já é mais fechadinho, esse passo a passo a gente já vai entendendo que tudo vai dar certo do jeito que a gente esperava. Então, esse avançar de ciclos que a gente concebe de forma, muitas vezes, tão somente racional e lógica, não leva em conta esses movimentos possíveis. Todos esses impactos, essas afetações que a gente vive, porque esse anseio, né, de estabilidade, ele acaba ecoando de forma muito vigente na nossa trajetória. E aí, quando vem a instabilidade, a tendência nem sempre é pensar, poxa, eu vou sair dessa experiência mais fortalecido, eu vou ter bons motivos para agradecer. Naturalmente, o que vai vir depois vai ser bem melhor. Quase sempre o intento é nossa, mas antes estava desse jeito. Antes a nossa vida era assim. Antes a gente se colocava dessa forma. Antes as coisas eram dessa maneira. Depois que isso aconteceu, tudo está pior. Então, a gente tem um desafio, aí vamos pensar psicologicamente falando, de nos adaptarmos a esse clima, né, que Deus imprimiu, né, esse movimento evolutivo que o Criador imprimiu. Porque isso quer dizer que dentro da nossa cosmopercepção de vida já tem que estar incluso essas duas dimensões. Estabilidade e instabilidade precisam fazer parte do modo com que a gente vai operar a vida, com o modo como a gente vai reagir à vida e buscá-la, entendendo que as coisas nem sempre vão estar definidamente sob as nossas mãos. Isso é um exercício que o pensamento espírita, com toda certeza, vem colaborar e muito para a construção dessas bases um pouco mais sólidas da nossa trajetória. O apóstolo Paulo antecipa isso quando ele diz assim: o mandamento que era para a vida, eu achei primeiro que era para a morte. No instante, né, que a gente vive as coisas, tem muitas, né, experiências que elas revisam um bem maior, só que a gente naturalmente sente esses impactos primeiros e isso acaba naturalmente deixando a gente, né, com um certo medo, um certo receio. A gente fica assim um pouco desnorteado, às vezes se sentindo sem lugar. Mas a lei do progresso vem para renovação e para melhoria. Isso quer dizer, Deus está sempre empurrando a criatura para frente. A gente poderia fazer uma observação aqui. Esse sentimento saudosista que a gente tem, né, de nossa, antes era assim, a gente às vezes precisa até tomar um cuidado com ele, porque no fundo, todo o movimento da vida avança, há sempre algo melhor pela frente, não pior, né? Há sempre algo melhor a ensejarmos. Só que naturalmente, até as coisas se consolidarem, esse melhor se dá. A gente tem um período, né, enquanto as coisas estão fora do lugar, porque a lei de destruição, a gente poderia pensar, né? Ela coloca as coisas, ela tira as coisas do lugar que estavam e vai recolocá-las numa nova posição, né? Vai colaborar para a lei de progresso, colocar numa nova posição, no novo desenho. E é importante que a gente esteja disposto a movimentar, que a gente esteja disposto a ir em frente, porque senão a gente fica, vamos pensar numa imagem bem recorrente, né, dos nossos dias, que é a gente pode andar com o freio de mão puxado.
Está lá dirigindo, tentando acelerar, mas parece que tem alguma coisa. A gente, quando é muito apegado, e a lei de destruição talvez seja uma das leis que mais nos afetem no sentido de pensarmos apego, ela em alguma medida vai nos afetar as nossas estruturas básicas da vida, para que a gente possa se sentir encorajado, seguir adiante, ir para frente, nunca, ficar estagnado, como aquele coração que, em alguma medida, gostaria de perseguir o passado, mas somos ensejados a pensar nesse futuro. Então, feito essa discussão a respeito da lei de destruição, a gente pode pensar nos flagelos destruidores e dividi-los aqui em dois tipos. Há os flagelos naturais, naturais independentes do homem, como Kardec ele vai dizer, lá no comentário da 741, mas há também os flagelos que eles são provocados pela ação humana. Flagelos naturais independentes são aqueles que o homem poderia ter feito tudo o que poderia ter feito, mas não adianta, iria acontecer. Então, eles estão relacionados, a determinadas causas, por exemplo, ambientais, que podem escapar. É claro, e a gente já faz essa observação, sobretudo quando a gente percebe discussões hoje no campo acadêmico, social, a respeito dos impactos desse ser humano na natureza. A gente, infelizmente, tem interferido nesses fenômenos naturais e a gente tem provocado coisas que a nosso turno não seriam necessárias, mas que, por causa das nossas atitudes, elas acabam tendo um status de existência. Isso é fundamental a gente separar para que, de novo, a nossa reflexão sobre o olhar espírita ela seja inteligente. Porque aquilo que tem erro humano, a gente precisa tomar o cuidado de dizer que existe uma causa providencial no erro humano. Espera lá. O fato do ser humano desgastar a natureza e aconteceu um evento climático não está nos desígnios divinos. Dele usufruir dela muito mais do que a gente percebe como necessário para a manutenção da nossa vida, ele se enveredar pela extravagância, pela ambição, pela cobiça, isso não está nos desígnios divinos. Ele, de alguma maneira, sobrecarregá-la. E isso é uma responsabilidade que a gente assume enquanto coletividade. Por isso que a gente trabalhar por leis ambientais seguras, a gente apoiar movimentos políticos que dizem respeito a essa postura de defesa dessas condições ambientais seguras é fundamental, porque tem coisas que a gente vai perceber, como Kardec vai trazer aqui, elas não necessariamente precisariam acontecer. Não precisariam acontecer. E a doutrina espírita nos dá base para que a nossa reflexão seja crítica do ponto de vista que ela seja discernida e a gente possa separar uma coisa de outra e a gente possa avaliar com o máximo de critério as coisas, entendendo a nossa parcela de responsabilidade frente às experiências. Mas quando a gente olha tematicamente as perguntas, a 737, eu gosto muito de olhar como Kardec ele vai articulando as ideias, de que maneira ele vai pensando cada coisa. Mas o primeiro deles, a primeira pergunta é: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Por que existem esses episódios que movimentam as coletividades e deixam rastros assim tão impactantes? E aí os espíritos vão colocar, olha, para fazê-los progredir mais depressa. Então, e eles vão reforçar, a gente precisa estar atento a esses objetivos para que a gente possa entendê-los de forma mais ampla, porque numa lógica aparentemente humana, onde a gente não
percebe o invisível da coisa, seria natural que a gente olhasse para as questões, para as experiências, e a gente ficasse assim, a querer entender, né, o porquê e tudo mais. Então, há uma finalidade. Há uma finalidade. Todo movimento divino é sempre para frente. É para empurrar esse espírito, é para motivá-lo, é para inspirá-lo a seguir adiante. Já não dissemos, dizem os espíritos, ser a destruição, a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, em que cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, é interessante esse ponto. Só que, olha, o pensamento de Kardec. Espera lá. Então, ok, esses flagelos eles vão colaborar para uma evolução mais rápida, mas não tem outros meios de Deus fazer isso, não? Assim, né? Não teria um outro caminho mais pacífico, mais tranquilo, mais sereno, sem movimentar a coletividade desse jeito, com esses impactos, com esses rastros, como acontece? E aí os espíritos dizem uma coisa que é fantástica. Isso daqui também deve sustentar nossa reflexão espírita. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, não necessariamente, porque viria um ar apocalíptico, né, que a gente poderia subentender, falar, nossa, né, existe uma necessidade irrestrita desses eventos assim, que eles deixam na memória, né, muitos impactos. Olha, pode e emprega todos os dias. Deus, ele investe em diversos recursos, em diversas possibilidades. Só que, e aí os espíritos vão ponderar, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, que ele seja corrigido, educado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, essas experiências, elas nos ajudam a recolocar no nosso lugar, porque é uma tendência muito natural, é que, como dissemos, a gente gosta da estabilidade, porque a estabilidade nos remete a controle. E quanto mais a gente controla, mais a gente quer que seja do jeito que a gente imaginou, pensou e tal. E quanto mais a gente vai fazendo todo esse movimento, né, às vezes a gente desequilibra-se na ordem da vida, vai esquecendo-se desses estímulos para o crescimento e a gente vai estagnando. Então, essas experiências, elas tendem a nos levar para o nosso lugar, nos permitir uma renovação. Só que aí, olha o tanto que Kardec, ele é, assim, né, fantástico nas questões. Porque ele entendeu o ponto dos espíritos, né, que Deus tem outros meios, mas se vale desse por causa que há criaturas que empacam. Mas aí ele pergunta assim, poxa, mas tanto nesses flagelos, tanto pessoas de bem quanto pessoas perversas, elas acabam morrendo, acabam sendo prejudicadas. Será justo isso? Então, vai acontecer alguma coisa. Não envolve só as pessoas que, de certa maneira, acabam tendo alguma coisa a ver com aquilo ali. Num evento climático, por exemplo, a gente tem um grupo diverso de espíritos. E aí os espíritos vão trazer para Kardec, né, uma questão que é interessante. É interessante. Só que a digestão dessa informação, ela ela é às vezes um pouquinho mais demorada, porque ele vai dizer assim, os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. O que eles estão preceituando com isso? Que o grande cuidado da providência divina não está relacionado ao corpo. Então, não existe um intento último, vamos dizer assim, diante das experiências, não é, no limite de todos, não é, em últimas consequências, o mais importante a conservação do corpo. Mas antes tem uma finalidade maior, que é o que eles vão dizer. Por ocasião das calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados durante a guerra ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos.
O general se preocupa mais com seus soldados do que com seus uniformes. Ou seja, diante de um episódio desse, que materialmente as coisas vão ser afetadas, a maior preocupação do mundo espiritual, a maior preocupação do divino é com o estado interior das criaturas. É por isso que eles vão dizer, e a gente acabou pulando esse pedacinho, mas eles dizem assim: esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. O trabalho de Deus, né, de tal maneira enseja os espíritos. E diante de todas as perdas materiais, a maior questão é o cuidado com esse espírito. É com esse espírito. Como a gente, né, disse, isso é uma coisa que, em primeiro instante, pode afetar demais a gente. Porque quando, num evento dessa natureza, a gente perde um ente querido, a gente sente muita falta da presença material. A presença material, ela deixa, o fato de não tê-la mais, deixa rastros muito evidentes no campo do afeto, porque existe uma readaptação e tudo mais. E aí, Kardec ainda não ficou satisfeito com isso, porque tudo bem que, né, é mais importante o espírito do que o corpo, e Deus tem uma preocupação muito mais com esses espíritos, arrumá-los para o eterno do que abrigá-los no transitório. Ok, mas as pessoas de bem, elas são afetadas, né? Elas são afetadas. E aí é onde eles vão dizer assim: se considerasseis a vida qual ela é, quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhes direis. Então, se a gente olha e pensa assim, poxa, o corpo tem um prazo de validade muito curto. Só que para a gente que está aqui matriculado na matéria, imerso em tudo isso, a gente fica por entender, né? Isso impacta. Então, a gente faz também esse parênteses aqui, não desconsiderando o sofrimento das pessoas com relação às questões materiais, porque mexe. A lei de destruição, ela mexe. A gente se sente impactado. Vem sentimento de tristeza, um sentimento de abatimento. Isso tudo faz parte desses impactos possíveis dessas experiências. A questão é que tudo tem uma finalidade e faz parte dessa postura de alguém que quer ir para frente, não quer ficar na retaguarda, que é fundamental, porque às vezes, depois do luto, essa impressão de que eu queria minha vida de volta, porque todos esses eventos mexem, né, com esse sentimento de luto, de saudade. Tem esse desejo, eu queria lá atrás, eu queria daquele jeito, era melhor antes, olha como está agora. Só que o que os espíritos estão ajudando Kardec a fazer aqui, em outra medida, é olha para frente. Continua caminhando. Em uma outra vida, dizem os espíritos, essas vítimas, né, aqueles espíritos que não tinham nada a ver e que foram afetados também, se acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Ou seja, aqueles corações que aparentemente ficaram prejudicados numa existência, eles são restituídos em outra. Então, isso quer dizer, né, a justiça divina que regula a lei de progresso, que atravessa o progresso, ela vai devolvendo a cada um que lhe diz respeito. Por intermédio do tempo, as coisas acontecem, porque é uma das coisas importantes da gente pensar. Um flagelo destruidor, ele movimenta por um determinado tempo, e tanto o período de recuperação, de refazimento, ele demora. Ele demora. Não é uma coisa automática. A reconstrução, colocar as coisas no lugar de novo, a gente conseguir, né, perceber esse amadurecimento, não é tão fácil assim. Não é. Demanda tempo. Por isso que eles estão dizendo, se souberem suportar sem murmurar. Essa murmuração no sentido, olha, não fica preso no passado. Esteja disposto. A aceitação é um dos grandes elementos, né? Um dos grandes elementos. Está acontecendo, tá? Porque às vezes é difícil da gente
reconhecer que... E a gente pode pensar flagelos destruidores não só como os grandes eventos, mas como os ciclos, às vezes, que a gente vive de lutas, de testemunhos, de experiências mais ásperas, que acaba incidindo sobre a nossa vida essa sensação de desestabilidade. Então, Kardec, ele foi entendendo, né, com os espíritos até aqui, que tudo isso tem a ver com o adiantamento do ponto de vista espiritual. Aí a questão 739, olha o tanto que Kardec é maravilhoso. Tem os flagelos destruidores do ponto de vista físico, então o espiritual entendi, mas e do ponto de vista físico? Não obstante os males que ocasionam, ou seja, né, tem um propósito e tal, vai deixar alguma coisa legal. Eles vão dizer, sim, muitas vezes mudam as condições de uma região, muda o estado das coisas de uma determinada localidade. Mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, quer dizer, desses eventos que a gente está tendo agora, teve recentemente, né, de diversas ordens, a gente vai perceber os frutos disso, desses aprendizados, desse amadurecimento, dessa renovação, com o tempo. Com o tempo. Porque, querendo ou não, né, diante desses eventos, a gente vai percebendo a importância do conhecimento e da ciência. O quão é fundamental. O quão é fundamental. Que é uma das coisas que vai ficar bem registrado aqui, né? Não serão os flagelos igualmente provas morais para os homens para porem os braços com mais aflitivas necessidades? Então, os flagelos vão nos levar a condições de vulnerabilidade. Nesse momento, nós não teremos oportunidade de trabalharmos determinados aspectos humanos. Aí os espíritos vão dizer, os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência. Então, para a gente, uma das coisas, levando em conta até mesmo esse fundamento, né, que Kardec estabelece, a aliança entre a religião e a ciência, lá no Evangelho, que Emmanuel também vai trazer isso, uma das coisas que precisa ficar muito clara para a gente, sobretudo a partir dessa questão, é que a nossa gratidão àqueles corações que estão como vozes de comando no ambiente científico, deve se alargar cada vez mais. Aqueles corações que, valendo-se de toda a inteligência, de tudo que tem de conhecimento, e trabalham pela coletividade, para trazer o progresso da coletividade, o nosso sentimento de gratidão deve ser muito gigantesco. Porque, sim, esses eventos acabam impactando bastante esse ser humano, que tem que se reinventar, que tem que pensar, que tem que articular, porque se ele só tinha esse caminho, a partir de agora ele precisa entender outras possibilidades, outras nuances. Então há o exercício da inteligência, mas não só, tem da paciência, da resignação, abnegação, desinteresse, amor ao próximo. E isso tudo, claro, a gente viu em relação às enchentes que tomaram conta do Rio Grande do Sul. Porque a gente percebe esforços daqueles que pensam, que estão observando sobre as perspectivas da engenharia, né, dos projetos urbanísticos, as maneiras de melhor equipar as cidades para esses tipos de evento. A gente teve a questão, as pessoas que durante dias ficaram fora de casa, em abrigos, em condições muito difíceis, e que às vezes a angústia se fazia mais presente, e as coisas nem sempre, né, as águas não se abaixavam no ritmo pretendido, desejado. O quão isso impactou. A gente percebeu a abnegação, tanta gente trabalhando de diversas formas possíveis, com o máximo de entrega, com o máximo de disposição, de desinteresse, né? Quantas coisas não foram movimentadas, quantas instituições, quantos corações em projetos maravilhosos não se dispuseram a colaborar. Então, em todo esse momento, a gente percebe que nunca, né, aquilo que
acaba acontecendo tem como objetivo levar esse ser humano para trás. Nenhuma experiência em particular da nossa vida. Estava também lendo uma mensagem de Emmanuel chamada Contratempos, porque o contratempo é um pequeno flagelo, né? Uma pequena experiência que acaba, em alguma medida, interrompendo aquilo que a gente achava que teria uma sequência. Então, Emmanuel ele vai trazer esse ponto de diversas situações possíveis. E ele vai dizer assim, ó, diante, né, dessas experiências, pensa no bem e na bondade ou que jaz oculta de Deus no meio disso tudo. Porque em todas as coisas há desígnios que, a princípio, insondáveis, mas vão nos conduzir efetivamente para novos patamares de entendimento. Nem tudo que se assinala como um fim está dizendo sobre o encerramento de todas as coisas. Às vezes é um ponto final que a vida coloca, porque, como a gente disse, o papel da lei de destruição é encerrar ciclos. E quando essa lei opera na nossa vida, dói. Terminar um ciclo nem sempre é confortável, mas é fundamental. Temos em vista que novos ciclos vão vir aí pela frente. A gente vai fazer tudo quanto tiver ao nosso alcance para evitar catástrofes, desenvolvendo todo o conhecimento, se organizando enquanto sociedade a partir desses aspectos, né, de segurança. Mas atentos de que, se em algum momento acontecer por forças maiores, há recursos em nós, do ponto de vista de humanidade, entendendo humanidade enquanto encarnados e desencarnados, porque a gente não pode deixar de levar em consideração todo o esforço, todo o empenho, né, que se dá no mundo material, tem aí toda a sua conjuntura espiritual e que há todo um trabalho, né, em vista disso tudo. Jesus, por exemplo, quando fala em Mateus 24 a respeito dessa série de eventos que poderiam acontecer, ele vai chegar num instante e dizer assim, mas isso tudo ainda não é o fim. Mas na hora que o evangelho for divulgado, que as nações estiverem fortalecidas sob a orientação, desses preceitos luminosos, aí sim, a gente está falando da finalidade maior que tudo alcançou. Não é o fim em si mesmo as coisas se destruírem. Não existe nenhum objetivo fortuito essa destruição pura e simples. Ela sempre vai colaborar para que a vida nos impulsione para frente. Só que, como dissemos, pede um exercício da nossa parte de humildade, de estarmos dispostos a recomeçar, estarmos dispostos a nos abrirmos para o aprendizado, porque às vezes a gente vai se fechando, a gente vai se cristalizando, se enrijecendo, deixando de ser flexível, e a gente vai adotando um monte de coisas, que essa lei, muitas vezes, quando opera na nossa vida por intermédio de experiências, ela vem lá de dentro com uma mensagem, sempre para frente, nunca permanecer estagnado, devagar, mas sempre. Ou no dizer paulino, como ele mesmo vai dizer, ainda que tornai a levantar as mãos, ainda que os joelhos estejam desconjuntados e as mãos estejam cansadas. Tornar a levantar, recomeçar, porque a vida e a doutrina espírita, na sua dimensão mais consoladora, tem como maior propósito dar todas as ferramentas ao nosso coração para a gente poder recomeçar, compreendendo que Deus, a providência divina, não está contra, mas sempre a favor dos nossos destinos. A vocês, caros amigos e amigas que nos acompanharam até aqui, a nossa gratidão pela paciência e a misericórdia. Obrigado, agradecemos nosso amigo, nosso irmão Victor, pelas considerações que nos trouxe nesta noite, que possamos refletir sobre este tema, fazemos também as nossas conclusões diante da mensagem recebida. Convido a todos agora, então, para fazermos a nossa prece, concluindo esta atividade online na noite de hoje. Nós te agradecemos, ó Mestre Jesus, mestre amigo e companheiro de todas as horas, por esta oportunidade
que estamos tendo de reflexões acerca do teu Evangelho, da tua mensagem de amor. Rogamos que chuvas de bênçãos recaiam sobre todos os corações, em toda parte, em qualquer lugar, em todos os lugares. Agradecemos e assim, com a vossa permissão, damos por concluído esta atividade de exposição doutrinária online na noite de hoje. Que assim seja. Então, muito obrigado, nosso irmão, e a todos. Até um próximo encontro. Muito obrigado.